Salve, rapaziada! Tô de volta. No vídeo de hoje vou mostrar para vocês como criar um simples gerador de senhas alfanuméricas com C++, JRMG, OpenGL e SDL2. Para a gente treinar aí conceitos fundamentais, principalmente sobre JRMG. Há duas postagens aqui que eu fiz no blog Terminal Root. Uma delas é essa daqui, que é como compilar projetos com OpenGL, SDL2 e JRMG, para você desenvolver aplicativos gráficos modernos com C++. E aqui essa postagem tem descrevendo tudo certinho como você criar pelo menos um Hello World, e a partir dali a gente vai obter nesse vídeo conceitos mais avançados aí de JRMG para a gente criar diversos aplicativos, tomando como base esse vídeo aqui. Então vamos seguir essa postagem aqui do jeito que ela tá. Outras postagens tem aqui, eu vou mostrando ao longo do desenvolvimento como que a gente vai utilizar elas. Então, para a gente utilizar aqui facilmente com os comandos do Terminal Root, basta a gente selecionar esse primeiro comando aqui das etapas, ó, que é clonar o repositório, JRMG, vamos dar um Ctrl C, vamos aqui no nosso terminal, Shift Ctrl V e dar um Enter. Perfeito, agora a gente vai voltar lá, o segundo passo, ó, cria um diretório, selecionou, Ctrl C, voltou aqui, Shift Ctrl V, Enter, perfeito. Próximo passo aqui, selecionar esse comando do terceiro passo, Ctrl C, voltamos aqui, colamos e Enter também. Agora a gente precisa copiar todos esses arquivos, basta selecionar aqui também, Ctrl C, voltar aqui, Shift Ctrl V, Enter. Veja como é muito fácil da gente implementar. Agora a gente vai criar esse arquivo aqui, ó, main.cpp, na raiz do nosso projeto. Então vamos dar um Ctrl C aqui, o projeto é myProject, como tem o nome aqui, ó, e Shift Ctrl V, main.cpp. Ele já abriu aqui no meu caso com vinho, eu vou apagar o conteúdo e vou colocar o conteúdo que tem aqui, que é esse aqui, ó. Então a gente vai clicar aqui logo no início, antes do tralha, vai rolar até embaixo, segura o Shift, clica no final aqui, ó, selecionou tudo, Ctrl C, voltamos aqui e colamos. O mesmo código que tem lá, tem aqui também. Agora a gente vai criar aqui, ó, um Makefile. Perceba aqui embaixo, ó, vamos utilizar um Makefile aqui, e esse Makefile a gente tem que fazer dentro do nosso myProject. Vim Makefile. Você pode copiar de lá também e entrar no diretório. Nesse caso eu estou fazendo assim. Clicamos aqui antes do C, na primeira linha, rolamos até embaixo, segura o Shift, clica no final, Ctrl C aqui, vamos aqui no nosso Makefile, Shift, Ctrl V, saímos. Agora aqui na postagem diz para a gente compilar e rodar e vai aparecer essa janelinha aqui. Só que antes a gente não precisa mais desse diretório aqui do JRMG que a gente clonou, então a gente pode dar um rm-rf e JRMG, e esse myProject aí que a gente criou, que tem o MG que a gente copiou dos arquivos da postagem, o arquivo main.cpp, o Makefile, a gente vai renomear esse myProject para GenPass, que aí fica mais legal, que é um gerador de senha que a gente vai fazer. Agora sim a gente vai entrar no GenPass, Ctrl L, e agora sim a gente vai compilar e rodar. Vamos rodar o nosso make aqui, perfeito, compilado com sucesso. Para a gente rodar agora o nosso binário, que está como a.out, basta a gente rodar o a.out, e tá lá o nosso Hello World básico aí com JRMG perfeitamente. Antes da gente começar a criar o código, a gente vai alterar algumas coisas. A primeira coisa que a gente vai alterar é no nosso main.cpp, aquela dimensão que a gente viu ali tá muito pequena, 320 por 180. Aqui a gente vai colocar a resolução maior, vamos colocar 1280 por 720. Que aí fica um tamanho legal. Também no nosso Makefile, vamos abrir aqui o nosso Makefile e Makefile. Aqui está compilando com C++ 11, eu já vou alterar aqui para C++ 20, mais moderno, mais legal para a gente implementar diversas coisas. E perceba que as nossas flags de debug aqui, ó, incrementada, tem debug, tem wall e wformat. Sobre essas flags, inclusive que a gente vai adicionar agora, que é fsanitize igual a address, a gente também tem um vídeo que são 10 dicas de parâmetros e flags para o GNU GCC. Nesse caso aqui, para eu não me perder com o nome que eu sempre posso escrever errado, né? fsanitize igual a address. Então eu já vou copiar daqui, ó, somente isso aqui, copiar. Vou vir aqui, ó, e vou adicionar as minhas flags, que aí a gente evita alguns erros de memória, na verdade. E outra coisa também que eu vou fazer aqui do nosso main.cpp, vamos compilar primeiro para a gente ver, né? Vamos sair daqui e vamos Ctrl L aqui, dar o nosso make para a gente recompilar com um novo, ó, já foi com C++ 20, pelo menos esse objeto aqui, né, que a gente alterou, e também já foi também com fsanitize address, tá aqui também perfeitamente. Se a gente rodar aqui, ó, perceba que já está numa resolução maior. Só que veja que se eu clicar aqui, ó, eu consigo redimensionar essa janela, e para o que a gente vai fazer, isso não é interessante. Então,
Já vamos editar aqui o nosso main.cpp. E onde tem aqui, ó, SDL Window Resizable, eu vou tirar isso aqui. Perfeito, Ctrl S, Ctrl L aqui, saímos, recompilamos para a gente ver. E agora eu acredito que não vai mais dar para a gente redimensionar. Nem aparece a opção para a gente redimensionar. Primeira coisa que a gente vai fazer agora no código propriamente dito, a gente vai criar campos, vai adicionar variáveis, mas antes a gente precisa aqui de algumas ferramentas, principalmente da nossa IOStream, que não tem aqui, para a gente compilar e também fazer cout, debug, coisas desse tipo. E para a gente criar os campos, a gente vai precisar primeiramente de algumas variáveis. Vamos colocar aqui variáveis para o IMG. Então a gente vai precisar, como a gente vai criar um campo lá de input text, né, onde a gente vai colocar a senha, um botão para a gente gerar a senha, um slider int para a gente escolher o tamanho da senha, a gente pode utilizar vários tamanhos, e a gente também vai ter ali um campo para a gente esconder ou não a senha, né, que seria um checkbox, e também um campo aí talvez para a gente copiar a senha, eu já vou mostrando para vocês durante o desenvolvimento. Para a gente colocar o tamanho, já vamos criar aqui um size, e o tamanho mínimo que a gente vai criar a nossa senha é de 8 caracteres. Vamos criar também um tipo bool aqui, vamos chamar de hide, e esse hide vai ser false, que vai ser justamente o checkbox, que a gente vai esconder ou não a senha, porque aí fica mais seguro. Se o cara está gerando a senha com um programa que mostra a senha, se estiver sendo hackeado com aqueles malwares que gravam tela, o cara já vai ver a senha dele. Então, já é uma medida de segurança aí também. E vamos criar aqui a nossa std string, que a gente adicionou lá a nossa IOStream, né? E vamos armazenar em pass. Agora, para a gente utilizar essas variáveis aqui, a gente vai criar os campos que a gente acabou de falar. Aqui, logo depois do nosso new frame, a gente tem um begin, título, o text, que seria só um hello world, e o final. Esse begin aqui a gente já vai alterar para o nome do nosso aplicativo e vamos chamar ele de gerador de senhas. Gerador, com G maiúsculo, gerador de senhas. E aqui a gente pode colocar um dos pontos aqui, o IMG. Aqui no nosso texto a gente vai colocar também gerador de senhas. Vamos criar também um IMG, um campo do nosso input text, né? Input text, similar aí a galera do HTML, né? Esse aqui é o input text normal do HTML. Primeiramente a gente tem um const char label, ponteiro, e a gente vai colocar ele como gerar. Isso aqui a gente utiliza dois tralhas, porque ele é o identificador desse campo. A gente precisa sempre identificar esse campo. O nome que você escolher, nesse caso aqui eu vou escolher o nome gerar, para combinar com o nome do botão que a gente vai clicar e vai passar para o nosso input text. A gente vai utilizar aqui o nosso pass, só que veja só, se a gente passar pass somente, o nosso pass é std string, e aqui ele pede um char ponteiro birth. Se a gente passar só isso aqui, ó, ele não aceita. A gente viu no vídeo da série do GTK-MM que a gente pode pegar o endereço do ponteiro e apontar para o primeiro endereço, que é o 0. Desse jeito a gente pega o endereço que ele vem, que é constante, aí a gente passa para cá. Outra forma também é você utilizar o pass, e aí fica mais limpo o código, né? Ponto data ou data. E aí você pega também o mesmo conteúdo, que é um char ponteiro birth. Nesse próximo campo aqui a gente tem o tamanho máximo que a gente vai ter o input text. A nossa senha vai variar entre 8 e até 32. Então vamos colocar o máximo. Se for 8, a gente vai redimensionar. A gente poderia colocar aqui até como size, mas nesse caso vamos colocar 32. Depois a gente pode alterar aí. Ponto e vírgula aqui, criamos o nosso input text. Agora a gente vai criar aquele slider int para a gente escolher o tamanho da senha. Slider int. Nesse slider int a gente poderia colocar um nome aqui, ó, size, por exemplo. Mas eu vou deixar vazio e vou mostrar para vocês quando compilar, que aí fica mais bonito sem aparecer nada, com espaço. Vírgula, a gente tem esse V aí, que é o tamanho. Esse tamanho a gente vai pegar de acordo com o size que a gente criou aqui em cima. Só que ele recebe um ponteiro. O nosso size é um int sem ponteiro. Então, referência size. Agora a gente tem o valor mínimo. A gente falou que é do 8 até o 32. Então, do 8, vírgula, valor máximo até o 32. Vírgula aqui de novo, a gente pode colocar lá um formato. Isso aqui a gente não vai colocar. Já tem um valor definido aqui, no caso que é o D. E esse aqui também é o valor definido. Então, a gente pode parar por aqui mesmo. Agora vamos criar um checkbox para a gente esconder ou não a senha, que será um recurso aí do nosso aplicativo. Nesse caso aqui é checkbox mesmo, com maiúsculo. Ele recebe aqui, no caso, o nome. Nesse caso aqui é bom a gente colocar vírgula e aqui modificar esse campo de acordo com qual variável? Com a nossa variável hide, que a gente criou aqui, que é do tipo bool. E aqui é um bool ponteiro, a gente faz a mesma coisa. Coloca a referência e coloca a nossa hide. E por final, a gente tem que ter o botão que a gente vai clicar para gerar a senha. Nesse caso é o nosso button mesmo. Button. O nosso button, primeiramente, o nome do botão que vai aparecer lá, né? Nesse caso vamos colocar gerar mesmo, para combinar até com o nosso input text.
Vamos também aqui colocar a largura do nosso botão, só que ele recebe o IMVEC2, então IMVEC2, e aí a gente vai colocar a largura float X de 400, e a altura igual no HTML, não é bom você colocar muito maior do que 30. E aqui somente para você mostrar que você fez, né, o seu GitHub do projeto. Nesse caso aqui eu vou colocar somente terminal root mesmo, que será tipo uma linhazinha que a gente vai colocar no final, para ficar legalzinho também, não ficar muito vazio, somente com os campos básicos. Então dessa forma aqui a gente já criou os campos básicos aí para a gente criar o nosso aplicativo. Eu recomendo você sair e compilar ou ter outro terminal aberto para você compilar, mas aqui como eu estou no Vim, eu vou compilar daqui mesmo, exclamação make, e também a gente tem o nosso a.out, compilo por aqui mesmo, enter, a gente vai ver os campos se está funcionando, se está certinho, se está legal. Temos aí o campo, aqui o gerador de senha, o título aqui em cima, aqui o slider int, ó, ele vai do 8 no máximo até 32, opa, ó, tudo isso aqui a gente vai mudar. Tem o hide também, que a gente vai esconder ou não. Se a gente mostrar aqui, ó, a gente vai esconder quando a gente clicar ou não. E aqui a gente gera. E esse título aqui é para ficar legalzinho. Vamos formatar para ficar tudo bonitinho aí. Então a formatação agora vai começar as dicas mesmo do JRemMig, além dos que a gente já sabe que é criar aí os widgets básicos. Vamos remover aqui. Toda vez que você modifica aquela janelinha do JRemMig, ó, se eu entrar de novo aqui, ó, compilar de novo, rodar de novo, né? Veja que agora parou no lugar que eu deixei. Se eu colocar aqui, ó, no final e fechar, quando eu rodar de novo o JRemMig, ó, veja que ele vai aparecer, não, nesse caso aparecer aqui. Se eu parar aqui, mais ou menos, e aumentar, fechar aqui, vamos tentar rodar de novo, ó, já apareceu onde eu deixei. Isso acontece porque ele tem um arquivo aqui, ó, ls aqui, ó, img.ini, ele armazena tudo que você mexe. Se você der um cat nesse arquivo aí, ó, que é .ini, a posição está do x60, do y60, a largura, a janela, tudo certinho, ele vai gravando as posições conforme você vai mexendo. Se eu remover esse arquivo aí, ó, img.ini, e rodar o meu .out, ó, ele retorna para o zero, ele reseta as configurações. Mas eu não quero isso, eu quero que essa janela já fique aqui, certinha, no meio. Eu não quero que tenha esse colapse aqui, ó, que diminua. Eu não quero que o cara consiga redimensionar. Eu quero formatar isso aqui para ficar no centro, tudo bonitinho. Como que a gente formata aí o JRemMig? Vamos voltar aqui para o nosso main.cpp e vamos fazer algumas alterações. Primeiramente, para a gente fazer as nossas alterações, a gente vai ter que calcular de acordo aí com o tamanho da janela, referente principalmente à janela do SDL2. Então a gente vai ter que criar aqui algumas novas variáveis para a gente armazenar a largura da janela do SDL2 e também a altura dessa janela. Vamos fazer aqui logo após o nosso IMVEC, logo aqui em cima, fica melhor, né? Obter dimensões da janela dinamicamente, para a gente ter que ficar toda hora fazendo cálculo. Int, largura, widget, igual, vamos inicializar como 1. E também int, height, também vamos inicializar como 1. E agora a gente vai pegar as dimensões do nosso SDL2 e vai passar agora sim para essas duas variáveis que a gente criou. Com SDL, underline, get, window size. Esse aqui, ó. Qual a janela? Essa janela que a gente já tem um ponteiro para ela. E a gente quer passar para nossa largura. Aí recebe um ponteiro, né? Referência, widget. E também aqui, referência, height. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai ter que centralizar aquela janela do JRemMig de acordo com esses dados da nossa janela do SDL2. E isso a gente faz logo depois do nosso new frame aqui, ó. Bom, na verdade, logo depois do begin. É bom fazer logo depois do begin que começa. Então aqui dentro, vamos centralizar aquela janela do JRemMig de acordo com o SDL2. A gente centraliza com img, set next window size. Esse aqui, ó. Não, window pos, esse daqui. Nesse window pos, veja lá que ele recebe uma constante, imvec2, nessa constante aí que a gente vai colocar o conteúdo. Vamos só formatar aqui e vamos utilizar o nosso imvec2. E aqui que vem a técnicazinha aqui para a gente se ligar, não precisa de ponto e vírgula. Passa aqui para baixo para ficar também legalzinho. Qual que é a lógica aqui? Para a gente colocar no centro da tela, no curso de desenvolvimento de games com SFML, eu expliquei mais ou menos como é que funciona esse cálculo aí. Você tem uma janela. Se eu quero colocar aquela janelinha no meio certinho, metade vai ficar para a esquerda, metade vai ficar para a direita. Aí vai ter o corte vertical também, que vai ser no meio certinho. Então metade para cima, metade para baixo. Só que a gente vai ter 4 pontos. Então aqui no imvec2, a gente tem que pegar a nossa janela do SDL2, dividir por 2, já colocou ela no ponto 2, menos a nossa janela de novo, dividido por 4. Por que 4? A gente vai ter 4 pedaços.
A gente já colocou aqui 2 e 2, perfeito? Só que a parte de cá, ó, é um ponto, aqui é outro ponto, outro ponto, outro ponto. Então, divide por 4. Isso na posição X. Agora na posição Y, float Y. A mesma coisa, ó, agora só com height, né? Que a gente tem o nosso height, divide por 2 também, menos dividido por 4. Aqui a gente tem um resultado... Ah, tá, esse aqui tá como int, né? A gente tem que converter para float. Vamos copiar logo aqui para ficar mais rápido, né? A gente vai ter que converter para float, o nosso height aqui também e o nosso widget aqui também. Sumiu o warning aí. Agora a gente tem que pegar essa janela que a gente já centralizou e definir os pontos dela. Unido aqui, eu não vou nem separar com a linha, a gente vai utilizar também o img, set next window size. Aqui a gente define o tamanho da nossa janela. Recebe também o imvec2. A gente já pode colocar aí também dinamicamente, fazer o cálculo antes e colocar aqui, mas é bom dinamicamente que se você alterar com o tempo, vai aparecer lá o valor que você deseja, né? Nesse caso aqui, a gente já viu lá que é float, né? A gente tem aqui o float, widget dividido por 2, 1280 dividido por 2, e também aqui, vamos colocar o float aqui também, identar, o height também e dividir por 2, perfeito? Então a gente tem o tamanho aqui, float, height, tá. Isso aqui, ó, tem que ficar dentro do nosso imvec2. Aqui a gente vai só identar aqui para ficar legal. Vamos pegar isso aqui, ó, que a gente colocou aqui embaixo, deletar e jogar aqui dentro. Vamos só identar aqui também, fica legal. Agora sim, vamos compilar para ver como é que tá. A gente tem aqui o make e também o out ao mesmo tempo, né? Que a gente já compila e já roda automaticamente. Veja que a gente colocou no meio certinho, ó. Só que os campos aqui, os widgets aqui do JRMG não ficaram centralizados. Outra coisa que a gente está fazendo, ó, a gente consegue mover essa janela aqui, aquele arquivo lá vai sempre obedecer isso aqui. E a gente não quer isso. Se a gente fechar aqui, Enter, e se a gente rodar de novo, ó, já ficou no lugar errado, tá vendo? Aí a gente vai ficar toda hora tendo que remover aquele arquivo img.ini. Para isso não acontecer, existe uma opção aqui, ó, quando você dá um vírgula, ó, veja que você tem um imconde. Então esse imconde você pode utilizar imgconde underline always, esse aqui. E aqui também, se você der um vírgula também, ó, de novo imconde always, o primeiro já aqui, ó. Se a gente agora recompilar, ficou por aqui, a gente ainda consegue mover, né? Alguma coisa a gente fez de errado aí. Veja só, além disso, aqui do nosso begin, ó, vírgula aqui, ó, veja que ele recebe um window_g flags. Então eu posso utilizar as flags aí para a gente remover o redimensionamento. img window flags underline no resize, esse aqui na verdade. Além disso aí, né, vírgula, eu tenho um bool open aqui, ó, e ele já está como null, então vou deixar como null mesmo, vírgula, agora foi. Vamos só remover aquele img e vamos manter desse jeito aí. Eu acho que o que a gente está fazendo é o seguinte, isso aqui, ó, eu acredito, a ordem também é importante, tem que vir antes do begin. P aqui, vamos ver se é isso, make a.out, que eu acho que o begin começa de acordo com a posição. Ó, agora sim. Só que veja o seguinte, eu não consigo mais mover, só que eu consigo fazer o collapse. O collapse também eu não deveria fazer esse collapse. Então o que a gente vai fazer aqui? Aqui, além disso aqui, a gente pode mandar um pipe, ou seja, obedecer dois comandos, além desse win e img window flags no resizable, digitado 0, que aí o LSP pega, né? Erro muito o nome também. Window flag no collapse, esse aqui, ó, no collapse. Ctrl S, vamos lá ver se a gente recompilar e rodar. Já tá legal. Só que ela ficou lá em cima, tá vendo? Na verdade era para ficar no centro certinho, né? Tá, veja que ele tá lá em cima, porque a gente colocou o widget aqui, ó, o widget aqui é height. Por isso que ele não ficou posicionado certinho. Height aqui. Agora se a gente recompilar, vamos ver se agora vai ficar no meio certinho. Ó, agora sim, no meio certinho. Não tem mais o collapse, a gente tirou, nem redimensionar e nem redimensionar também o SDL2. Exatamente como eu queria. Então você já vê como é que você ajusta esses pontos aí, caso você queira não mover janela, não redimensionar, bloquear isso aí em relação ao usuário. Agora o que a gente vai fazer? Vamos aqui recompilar de novo. A gente precisa centralizar esse texto, colocar esse campo também no meio certinho. Esse hide aí, vamos só adicionar a informação para ele, depois do nosso hide, e colocar um img dois pontos, text também para ele, e aqui a gente coloca entre parênteses para a gente dizer esconder, para a gente lembrar, esconder a senha, que aí está em inglês, né? E aqui a gente está fazendo em português, gerador de senha, e aí tem hide ali, o cara pode falar, para que serve esse hide, né? Para esconder a senha. Rodar aqui novamente, vai aparecer o nosso hide lá, e vai aparecer também a informação, ó,
Só que esse esconder a senha a gente quer colocar na direita, logo depois do hide, entre parênteses. Isso no YAML-GUI, o que a gente faz? Aqui, ó, antes do nosso text, vamos até separar ele aqui, ó, a gente utiliza uma propriedade do YAML-GUI, ó, YAML-GUI, uma função que é a SameLine, na mesma linha. Veja que o float já tem um valor 0 e o space também tem 0. Então, se você não passar nada, ele vai colocar justamente do lado. Se a gente compilar aqui, veja que agora o hide ficou na mesma linha do esconder a senha, ficou na mesma linha do hide. Agora a gente precisa centralizar todos os campos, inclusive os textos, mas os textos uma lógica diferente. Mas vamos centralizar os campos. Para a gente centralizar os campos, a gente precisa de alguns dados, a largura da janela, do YAML-GUI agora nesse caso. Então como que a gente faz isso? Nesse caso aqui tem que ser depois do begin. Aqui a gente viu que tem que ser antes, as definições de janela, mas para a gente definir as janelas do YAML-GUI, tem que ser depois do begin. O que a gente vai fazer? Vamos criar um float aqui em tempo de execução. Vamos chamar de w_window, w_window, né, o traço não funciona, vai ser igual ao nosso YAML-GUI, dois pontos, que é obter o get window widget, aqui ó, a largura da nossa YAML-GUI. Agora também a gente pode criar outro float, vamos chamar de w_item, que será a largura do nosso item, e vamos definir ele, vamos colocar 400.f, que é um float. E por final a gente precisa também criar um float, vamos colocar pos_x, que é a posição x, e tá aqui legal, o cálculo da nossa w_window, menos a largura do nosso item, vezes, tem que colocar o vezes depois, porque aí primeiro ele faz esse cálculo, e depois ele multiplica por 0.5f. Então a gente já criou aqui o nosso pos_x. Para a gente colocar o nosso texto no meio, não vai funcionar, porque o texto, ó, ele utiliza caracteres, e a gente vai adicionar fonte também, vai depender da escala da fonte, do tamanho da fonte, mas em todos os outros campos, todos os outros itens, o adgets do YAML-GUI, a gente pode utilizar aquela função do namespace YAML-GUI também, que é setCursor pos_x, e a gente tem o nosso pos_x, que é a nossa variável. Então a gente pode colocar aqui, vamos só compilar para ver se funcionou, né? Porque às vezes acontece algum erro aí e a gente não está fazendo certo. Ó, esse campo aqui, ó, já ficou no centro certinho. Para você usar para os outros campos, basta fazer a mesma coisa. Vamos até copiar isso aqui, ó, y, o nosso slider int, colar aqui, copia o de baixo, na verdade, né? Copiar o de cá, ó, setCursor pos_x. Vamos colocar o nosso slider int, vamos colocar também no nosso checkbox, aqui o nosso botão, vamos colocar o nosso setCursor aí. O nosso texto aqui, ó, também não vai funcionar para texto, mas para todos os outros vai funcionar. Vamos aqui compilar novamente para ver. Veio aqui pelo menos por cento, começou daqui. Os nossos textos não respeitou. Se a gente colocar pros textos, veja que funciona aqui, ó. E também para o nosso gerador de senha, que é esse, vamos chamar de H1. Se a gente recompilar e rodar, note que também vai funcionar para o texto, ó. Funcionou. Só que o texto não ficou no centro, porque o texto, a gente tem uma outra forma da gente fazer isso aí. Para a gente fazer para o texto aí, nesse caso, tem que fazer um outro cálculo aí, com base na nossa fonte. E a gente nem colocou a fonte ainda, então vamos primeiro adicionar uma fonte ao nosso projeto. Vamos utilizar uma fonte que eu já tenho aqui, ó, que é essa Cantarel regular. Então vamos recortar ela, vamos entrar no nosso projeto, vamos criar uma pasta aqui de nome Assets, por exemplo, e vamos colocar ela aqui dentro, para ficar organizado. Então o que a gente tem que fazer? Primeiramente a gente tem que criar o tipo imFont. É um ponteiro, vamos chamar de fonte mesmo. Esse imFont a gente tem que igualar com a nossa entrada e saída, né? io.fontes, igual no SFML tem add from feed ttf. E a gente vai adicionar de quem? Do nosso ponto barra assets que a gente armazenou, essa Cantarel regular.ttf. Veja que deu um erro porque a gente tem que definir também float, que é o tamanho da nossa fonte. Nesse caso aqui eu vou colocar um tamanho de fonte, um tamanho que eu sempre coloco aí, vamos colocar 23.f. Já saiu o erro lá, a gente colocou a nossa fonte e também colocou o tamanho. O YAML-GUI exige que você faça uma verificação, caso a fonte não exista nesse caminho, vai ficar tudo bagunçado, tudo errado. Então a gente pode utilizar o YAML_assert e a gente passa uma expressão que a gente quer verificar. Fonte, se fonte for diferente de null.ptr, então
tá tudo certo, ele vai passar daqui e o código vai compilar normalmente. Então se a gente recompilar aqui, ó, make ia.out, o nosso projeto, somente com essas duas linhas, já tem que estar com a fonte. Olha lá a fonte, mais bacana ainda. Agora a gente vem com a nossa tarefa da gente centralizar o nosso texto, colocar o gerador de senhas aqui no meio e o terminal root aqui no meio também. Ó, veja que o nosso gerar, o botão, ele não ficou um tamanho legal, mas a gente vai arrumar isso aí, o nosso botão aqui, ó. Mas vamos fazer primeiramente a questão da nossa fonte. Vamos utilizar esse mesmo conceito que a gente fez aqui, ó, só que a gente vai ter que fazer de acordo com o texto. Antes aqui, ó, do nosso texto, bem aqui depois do set pos aí, o que é que a gente vai fazer? Vamos criar um float, vamos chamar esse campo de H1, né? Então vamos H1 underline size, que a gente vai obter o tamanho da nossa frase gerador de senha. E a gente obtém com img, dois pontos, calc text size. E aqui a gente passa o texto, gerador de senhas. Qual que é o ponto? O x dele. Agora a gente vai pegar o nosso float, que é a posição do nosso H1, a posição x dele. Vamos colocar identado certinho aqui. O mesmo cálculo que a gente fez aqui em cima. Copiar isso aqui, ó, a mesma coisa, y, e colar aqui. Só que aqui a gente pega a largura do w item. Nesse caso a gente quer o H1 underline size. E agora a gente pega o nosso set pos x aqui, ó, nesse caso o cursor, que a gente está fazendo pós x, ó, vai deletar, vai colocar aqui embaixo. E não é em relação ao nosso pós x, é do nosso H1 underline x, que a gente definiu aqui em cima. Agora, se a gente recompilar e rodar, ó, veja que ao invés dela ficar no centro, mas lá, ó, veja que ficou no centro certinho. A gente pode fazer a mesma coisa para o nosso texto lá do terminal root. Até copiar isso aqui, ó, para ganhar tempo. Vamos aqui do nosso terminal root aqui, ó, P. Aqui a gente não tem H1 aqui, a gente vamos chamar de footer. Footer size. Aqui também vamos chamar de H1, não, footer underline x. Aqui tem que alterar também para o nosso footer size. E aqui a gente vai definir o nosso footer x. Mesma coisa, só que o nome aqui, ó, tá gerador de senhas, tá vendo? E a gente não quer calcular de acordo com o gerador de senhas, e sim com a nossa frase aqui, ó, terminalroot.com.br. Já pega tudo dinamicamente. Se a gente recompilar aqui e rodar de novo, ficou perfeitamente no mesmo lugar. Veja que esse campo input text está legal, com os pads aqui na esquerda e direita, 400. O slider int também parou aqui. O hide a gente não precisa, só que o botão, ó, ele está parando aqui antes. E isso aí a gente vai ter que fazer umas coisinhas aí. O que a gente tem que fazer? Antes de qualquer coisa, antes do nosso hide, todos os outros a gente tem 400. Então aqui também a gente vai ter que definir 400 para não ficar aquela diferença lá. A gente faz isso com o nosso set next item widget, esse aqui. A gente definiu 400, aqui também a gente vai definir 400. E a gente já pode pegar aqui, ó, YY e colar também para o nosso botão. Onde está o nosso botão? Aqui, ó, P. Ao invés do botão, o botão já tem 400 aqui, na verdade. A gente tem que fazer isso aqui para o nosso input text. O nosso input text e o nosso slider int também, ó. Nosso hide não precisa. Vamos recompilar aqui para ver se é isso mesmo. Eu acho que é isso aí para ficar tamanho legal. Agora sim, ó, input text, tamanho certinho, o slider int, o hide e o botão. Alinhamos aí tudo certinho. O nosso input text, a gente tem que mostrar uma senha quando a gente clicar em gerar. A gente está clicando em gerar e não está aparecendo nada. Então vamos fazer o seguinte. Para a gente fazer o botão, escutar o botão quando a gente clicar, a gente tem que vir aqui no nosso botão e criar uma condição para ele, ó. If, e aqui a gente abre também um parênteses aqui, e aqui a gente chama o que a gente quer. Quando a gente clicar, o nosso input text, ó, ele já está recebendo os dados do PES. O nosso PES, ele está vazio. Então, quando a gente clicar no botão, basta a gente dizer assim, o PES agora vai ter uma senha. Vamos colocar uma senha qualquer aqui, ó, só para a gente ver se está funcionando. Então, quando a gente clicar no botão, agora tem que aparecer essa senha. Vamos ver se está funcionando. Compilar aqui. Se a gente clicar em gerar, aparece a senha aqui. Só que essa senha aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 caracteres. E o nosso slider int está dizendo que tem 8. Então a gente tem que alterar o slider int também quando a gente clicar no botão. Basta a gente vir aqui, ó. Lá a gente passa o nosso size, né? Então, o nosso size vai ser igual ao nosso PES, ponto o nosso size do PES. Ele vai contar o tamanho da nossa senha, né? A gente mostra a senha lá e também a gente gera o botão. Clica aqui agora, ó. Já passou para o 13 e já fez o cálculo dinamicamente. Se a gente alterar a senha aqui para mais quantidade, ó, vamos colocar mais coisa aqui, ó. Recompilar e rodar. Sempre mudar o slider int de acordo com a nossa senha, que aí fica legal.
já contou que tem 22 caracteres aí da nossa senha. Outra coisa que a gente tem que fazer aqui, ó, quando a gente gerar a senha, se a gente clicar no hide, ela tem que mostrar campos com asteriscos. O cara não vai querer também que mostre sempre a senha por questões de segurança. E como é que a gente faz isso aí? A gente vai fazer uma condição para o nosso hide. O nosso hide, a gente sabe que ele é o tipo bool, e aqui tem a exibição do nosso hide. Ele pega automaticamente. É no nosso input text. No input text, a gente vai fazer a condição se o hide for falso. Se ele for falso, a gente vai exibir isso aqui em cima, vai exibir normal, né, sem asterisco. Se o cara clicou no checkbox, que vai ser alterado automaticamente assim que você clica, aí aqui tem um campo que é IMG Input Text Flags. A gente pode utilizar a flag password, ó, IMG Input Text Flags underline, e tem essa password aqui, ó. Se a gente der um enter aqui, ó, e recompilar para a gente ver se está funcionando, vamos gerar uma senha primeiro. Geramos. Se a gente quiser esconder, ó, escondemos, tiramos, aparece. Então, colocamos aí o nosso hide para funcionar. Só que tem um problema. Se eu apagar isso aqui, ó, eu consigo apagar e eu consigo digitar também. E esse campo aqui, ele tem que ser read only, ou seja, o cara não pode escrever nada ali. Aqui em cima a gente pode utilizar o IMG Input Text Flags, só que agora a gente tem um underline read only. E o de baixo, a gente pode utilizar o pipe para dizer que a gente quer tanto password, mas também a gente quer read only também. Vamos colar aqui, que aí ele vai ter os dois campos e o de cá somente o read only. Então, se a gente recompilar aqui e rodar novamente, podemos gerar senha. Se a gente tentar apagar, ó, backspace, não funciona. E mesmo com asterisco também, ó, não vai funcionar, está read only para os dois. Bom, o botão de copiar, se eu vim aqui, ó, e clicar com o botão direito, ó, não vai ter aquela opção copiar, para o cara copiar. Só que se eu der um Ctrl C, eu tô dando um Ctrl C, fechar aqui, ó, dar um enter aqui, vamos sair daqui rapidão, Shift Ctrl V, ó, a senha tá aqui, eu copiei do meu JRMG. Só que o cara, às vezes, não vai saber disso, né? O cara, a gente vai ter que criar um botão de copiar. Então, a gente pode vir aqui, ó, botão aqui logo depois aqui, e pode criar um novo botão antes do nosso texto aqui, ó, P. Esse botão a gente vai chamar ele de copiar. Isso aqui a gente não vai precisar. A gente só vai colocar aqui um cout, a princípio, copiado. Quando o cara clicar, aparece copiado. Só que a gente vai ter que saber se o cara copiou ou não. Então a gente vai criar uma senha aqui, chamada, uma senha não, uma variável, né? Que vai ser do tipo bool. Vamos chamar de copied. E copiado tá falso por enquanto. Se o copiar tá falso, é porque a gente pode copiar. Se a gente pode copiar, vai aparecer esse botão em copiar. Mas se ele tiver true, o que é que vai acontecer? If, se ele tiver falso, copied, a gente vai utilizar esse botão aqui, ó, copiar. Deletar aqui, colar aqui. Se ele tiver true, se tiver true, copiar e colocar aqui, ó, P. Vamos colocar já copiado, né? O nosso POSIX aqui, ó, Y aqui, e vamos colocar logo aqui em cima. Se a gente clicou, ó, clicamos, mas não aconteceu nada. Então, quando a gente clicar, automaticamente aqui dentro, a gente vai ter que colocar aqui, ó, copied igual a true. Quando a gente gerar, vai clicar em gerar, esse copied vai ter que voltar a ser false, porque aí senão nunca vai aparecer o botão, o conteúdo lá da senha, né? Vamos gerar aqui, compilar aqui, rodar. Perfeito. Se a gente copiar, ó, sumiu o botão. Se a gente sair daqui, gerar novamente, não, vamos gerar novamente, ó, voltou o botão. Copiar, sumiu o botão. E aqui ó, já apareceu no console, já copiado várias vezes. Só que a gente não quer exibir no console. A gente quer exibir o texto na nossa janela do JRMG. E a gente poderia utilizar o nosso IMG, text, como a gente fez lá. Só que existe outro text também aqui, ó, com cores, que é o text colored. E aí aqui dentro dele a gente passa uma constante MVEC, que a gente vai colocar as cores como RGB, e MVEC 4. Nesse MVEC 4 a gente vai receber primeiro o R, Red, né? A gente pode colocar 0.F, não queremos Red. Agora o Red, Green e Blue, RGB. O Green a gente quer o máximo, então vamos colocar 1.0F. E para o nosso Blue a gente coloca também o 0.F. Depois a gente tem, como sempre, né, a nossa opacidade, e aí a gente quer exibir, né? Vamos colocar 1.F também aqui, 1.0F. E aqui, ó, fora, vírgula, aqui, ó, do nosso MVEC4, a gente quer o texto que a gente quer exibir com aquela cor. Essa cor vai ficar verde de copiado. Desse jeito, ao invés da gente exibir no terminal, a gente vai exibir um texto colorido aí, legal aí, quando a gente compilar e rodar para a gente ver. Vamos ver aqui. Vou gerar,
Vou copiar, ó, copiado, ficou mais legalzinho. Vou gerar, voltou o botão copiar. Esse copiar, a gente vai criar a rotina para esse copiar aí certinho, mas a rotina vai depender do seu servidor de janelas. Se você tiver no Windows, você tem um servidor de janelas. Se você tiver no Linux, mas você está utilizando aí aquele outro moderno lá, o novo que eu esqueci o nome agora, se você quer uma alternativa ao X11, eu acho que é o Wayland. Só que antes da gente copiar, a gente precisa aí, nesse caso, gerar as senhas dinamicamente. A gente não quer essa senha aqui, a gente quer senhas dinamicamente. E é aí que entra o nosso segundo link, que é esse link aqui, uma postagem que eu tinha feito em março desse ano, que é como gerar senhas para o C++. Aí você vai gerar senhas aleatórias. Ó, meu mouse aqui tá com problema nessa minha interface gráfica aqui. Aqui tem várias informações, é bom você ler. E aqui ele explica que a gente gera um arquivo único que é chamado read-only, somente um .hpp. E aqui explica todo o passo certinho, só que gera uma senha bem básica, uma senha com minúsculas, maiúsculas e números. Se você quiser colocar caracteres especiais, basta você criar aqui uma nova linha com aspas duplas, colocar aí o seu arroba, tralha, cifrão e assim por diante. Todos os caracteres especiais ele vai pegar dinamicamente, vai fazer o cálculo aqui do lente. A gente vai pegar esse arquivo totalmente aqui, ó, todo esse arquivo aqui, Ctrl C, já tem um pragma 11 lá, mas veja que já tem um IOStream e também um memory. Vamos vir aqui no nosso arquivo, vamos criar um arquivo de nome genpass.hpp e vamos colar ele aqui. Nesse caso aqui, ó, a gente já está utilizando o nosso IOStream aqui, a gente vai deletar e vamos incluir esse arquivo, o nosso genpass.hpp. E ele já tem o nosso IOStream e também a memory que a gente vai utilizar. Vamos esperar ler aí, leu certinho e já está funcionando o nosso código. Esse genpass, como mostro aqui na postagem, para a gente implementar ele, você vai ter que criar uma instância, né? No caso aqui, vamos chamar de AutoG, passar a senha e a quantidade de número que a gente quer. O número a gente viu que a gente está armazenando no nosso size. Então a gente pode pegar somente isso aqui, ó. Vamos escrever lá do zero, né? Algumas pessoas iriam criar a instância fora do while. Eu vou explicar para vocês porque fora do while não vai ficar legal, porque eu já falei para vocês aqui, ó, no nosso PassData, ele aponta para um espaço constante. Esse espaço você só consegue colocar coisa dentro, vocês não conseguem remover. É bom você criar a instância no lugar onde você gera a senha, que é quando você clica no botão. Então nesse caso aqui a gente vai criar um AutoG, que vai ser igual o nosso std makeUnic, né? O tipo é genpass, pass já vai pegar dinamicamente que a gente já incluiu o cabeçalho. E aqui agora o nosso pass que estava aqui, ó, a gente vai ter que passar o nosso G, ponteiro, genpass, de acordo com o nosso size. E o resto fica assim mesmo. Então, somente com isso agora a gente está gerando senhas dinamicamente. Se a gente compilar aqui e rodar, agora ele vai gerar uma senha randômica. Uma senha diferente. Se a gente alterar o slider inch aqui para 25, geral, já gerou com 25. Ó, outras senhas sempre com 25. Se a gente aumentar aqui para diminuir para 16, geral, agora uma senha com 16. Colocar o valor máximo aqui, ó, 32 caracteres, ó, com 32 caracteres funcionando. A gente agora vai criar a rotina do copiar. Só que antes da gente criar a rotina do copiar, como eu vou deixar todo esse código lá no repositório Git, e algumas pessoas não vão querer com a rotina copiar de acordo com o X11. Primeiramente, a gente vai ter que criar um repositório Git aqui. Só que a gente vai ter que criar antes um Git ignore, para a gente ignorar o arquivo .ini, todos os .o aqui que são objetos para o linker, também o nosso a.out e o próprio Git ignore, tá? Então vamos lá. Primeiramente, a gente quer ignorar o nosso .git ignore, o nosso a.out, todos os arquivos que foram utilizados para o nosso linker, que é o .o, e para o final aqui também, o que a gente vai fazer? O nosso img.ini, perfeito? Então já temos aí o nosso ls.a aqui, ó, com um arquivo oculto, o nosso .ignore. Agora a gente pode inicializar um repositório Git, temos o Git status aqui agora, para a gente ver o que a gente precisa adicionar. A gente só vai adicionar o Makefile, os assets, o genpass.hpp, o img, que são as dependências, e o main.cpp. Git add todos, Git status agora, todos foram adicionados. E agora a gente só precisa fazer o nosso commit -m, pronto, sem a rotina do copiar. Enter, tudo certinho, Git status aqui novamente, mas nada para comentar. Então quando levantar lá para o repositório GitHub, você pode dar um git log aqui, por exemplo, ó. Opa,
Vamos colocar git log --online, que aí fica melhor pra gente ver, ó. Você copia essa hash e aí você faz um git checkout nessa hash aqui. Você vai voltar somente para o programa sem a rotina do copiar, que a gente vai fazer essa rotina agora. Antes da gente abrir os arquivos aí, vamos voltar aqui. Outra postagem que tem aqui é que é como copiar para a área de transferência com C++. Ele serve para Windows, que é esse clipe desse repositório aqui. Aqui, ó, serve para Mac, para todos. Tem toda a postagem, leia tudo certinho. Mas nesse caso aqui a gente vai pegar o repositório, ó, Ctrl C, e vai adicionar ele como submódulo. Git submodule add shift Ctrl V, enter, ls-a aqui, ó, adicionou esse git modules e ele já fez automaticamente o clone dessa minha pasta que foi citado aqui nisso aqui. Para a gente utilizar ele, o que a gente tem que fazer? Veja que o nosso git status aqui, ó, veja que eu vou precisar adicionar o git submodule e o clip, mas a gente vai fazer alterações nos arquivos aí, então vamos fazer o commit, adicionar tudo de uma vez só. Para a gente utilizar esse aplicativo, basta a gente adicionar o cabeçalho, que já está dentro da lógica aqui, ó, está dentro da minha pasta aqui. Então eu vou no nosso main.cpp aqui mesmo, GG lá em cima, ó, logo depois do Genpass aqui, ó, Shift Ctrl V, adicionei o cabeçalho. Depois eu preciso utilizar ele aqui, ó, copiar ele assim, ó, clip, namespace clip, set text, ele vai copiar o texto que estiver aqui dentro desses parênteses aqui. Ctrl C, onde que eu copio? Aqui em clicar no botão copiar, ó, copia de true, beleza, true. Mas antes de copiar eu tenho que realmente copiar, que é isso aqui. Só que eu não quero copiar esse texto aqui, eu quero copiar a senha. Então se eu deletar esse texto daqui, ó, onde está armazenada a minha senha? Na variável pass. Então eu só passo ela. Dessa forma aqui, ó, eu já fiz certinho a coisa funcionar. Só que ele compila com CMake e ele utiliza algumas dependências que eu vi. Se você for lá no chance desse projeto no GitHub, e aí tem uma dica lá de algum cara que ele mostra quais são as flags. Então o que é que a gente faz? A gente vai lá no nosso Makefile. Antes de qualquer coisa, ele explica lá também que a gente precisa compilar não somente o main.cpp, mas também o arquivo que está dentro da pasta clip, que é o clip.cpp. Além dele também a gente tem que adicionar o clip, no meu caso aqui, ó, olha que tem para OS X, para Windows, para X11, no meu caso aqui, ó, X11. Só que também eu crio aqui ó, os objetos do meu Makefile, eu preciso também pegar os objetos clip, criar o objeto clip.o e o clip x11 também .o. E na linha 12 aqui, ó, veja que eu tenho essas flags, não tenho essas flags? Só que eu tenho que adicionar também um cxx aqui, ó, incrementar também as flags para compilar o nosso clip, que como falei para você, ó, traço de L, XCB, bem fácil, traço de L, library, XCB, só que agora é traço render e também é traço LP thread. Aqui nessa linha aqui, a gente vai copiar essa linha aqui ele só faz praticamente a compilação dos arquivos normais. Nesse caso aqui a gente tem arquivos novos que é o CPP e também o .o. Então aqui além, vamos até separar aqui, né, que Makefile é bem chato. O .o vai ser pego dinamicamente, só que vai ser pego da onde? Do nosso clip, porcentagem, aqueles arquivos que a gente pegou lá. Se a gente sair daqui, agora vamos compilar até aqui em linha de comando e vamos ter que limpar todos os objetos aqui, ó. Todos os objetos vai ter que pegar as novas flags. Então, a RMO, EDS, já tá tudo aí. Vamos até tirar esse rmmg.ini aí também. Então, só esses arquivos aí. Se a gente agora compilar do zero, perfeito, pessoal, compilado com sucesso, todos os arquivos certinhos, ó, inclusive os nossos objetos aqui para o linker, com os parâmetros que a gente pediu. Se a gente rodar o agora tem um assets ali também, né? A.out, ó, veja que eu vou gerar uma senha, gerei uma senha, vamos colocar uma senha maior, 16 aqui, por exemplo, gerar. E agora eu vou copiar, copiado. Olha a senha qual que é, CZDQOUV. Se a gente fechar isso aqui, e tentar colar isso aqui, ó, Shift Ctrl V, ó, eu já colei a senha. Eu copiei de lá, do arquivo, normalmente estou copiando. Vamos até abrir um novo terminal aqui, ó, Shift Ctrl T, para a gente não precisar ficar acabando com o programa aqui, ó. Gerar outra senha aqui, de 8 números agora, só que eu vou fazer com hide. Veja QKQ, fazer com hide. Vou copiar, copiei, se eu vim aqui, ó, Shift Ctrl V, ó, QKQ também. Estou copiando normalmente com a rotina aqui de copiar. Vou gerar outra senha, nesse caso eu vou gerar com uma senha de 32, bem grande, gerar, sem o hide agora, para a gente ver. AYK3, copiar, copiei. Se eu vier aqui, ó, apagar essa senha aqui, Shift Ctrl V,
AYK3. Terminamos o nosso aplicativo. Já podemos agora fazer o quê? Aqui a gente pode fechar, né? Fechar essa aba aqui também for somente de teste. O que é que a gente pode fazer aqui agora? A gente pode dar um git status para a gente commitar. Já está prontíssimo aí para a gente copiar lá para o GitHub. E o detalhe legal, a gente vai pegar esse mesmo aplicativo que a gente gerou aqui, a gente vai fazer um deploy no GitHub Pages, ou seja, o cara vai poder utilizar isso aqui na web. E para você não perder essas novidades, já vai logo deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, até mais.